Bom dia, Academia do Perito, 7h07 da manhã, sempre pontual. Estamos aqui para mais uma live com os nossos seguidores aqui. Sejam muito bem-vindos à Academia do Perito, né? A gente vai falar sobre certificação digital. Muita gente tem dúvidas sobre o que precisa na certificação digital, que tipo de certificação digital a gente precisa ter para atuar como perito judicial, se é aquela A1, A3, e aí eu trouxe um especialista, nada mais justo, né, do que ao invés de ficar tentando desvendar os mistérios aí das certificações, chamar alguém que realmente conhece o assunto para posicionar a gente aqui de uma forma bem objetiva, bem clara, para que não haja mais dúvidas. Vamos lá, pessoal, vou chamar aqui o Alexandre. Alexandre, espero que você já esteja aí preparado. Vamos lá. Alexandre, só conversei por telefone com ele, então vai ser aqui uma grata surpresa. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre. Bom dia, Fernando. Bom dia. Como vai, doutor Alexandre? Espero que você esteja assistindo aí a live. Você vê que eu já começo dando bronca aqui em todo mundo, porque eu falo, já vi. Não pode acontecer dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter posicionamentos firmes, sabe, Alexandre? Porque nesse mundo as pessoas ficam sempre em mimimi e em... Na verdade, você tem que resolver, falar o que você acha para todo mundo ouvir. Mas meu amigo Alexandre, que eu conheci agora pessoalmente aqui na tela, eu falei com ele por telefone. A gente sabe, eu só vou fazer uma breve introdução e você já entra, tá, Alexandre? Perfeito. A gente sabe que para você atuar como perito judicial, você precisa, primeiro, o artigo 156, você tem que ser um profissional de nível técnico ou nível superior, tá? Essa é a primeira condicionante. A segunda, preferencialmente fazer um curso de perícia judicial para você entender os meandros da justiça. Esse segundo passo é aqui na Academia do Perito. A terceira é você se cadastrar nos cadastros aí dos tribunais de justiça, porque só assim você vai poder ser nomeado. Então, tá lá, o Conselho Nacional de Justiça, resolução 233/2016, só assim você consegue ser nomeado. Mas a quarta, que aí tem a ver com a FX, é que todo perito hoje, por conta dos processos, 99% dos processos hoje, eles são eletrônicos, precisa de uma certificação digital, de uma assinatura digital. E eu também faço muita confusão com isso, Alexandre. Certificação, assinatura. E eu gostaria que você desvendasse esse mistério aqui para todo mundo que está assistindo. Então, primeiro eu pediria que você se apresentasse e agora chega de Fernando ficar falando, agora a vez é do Alexandre. Seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Obrigado pela apresentação. Bom dia a todos aí da Academia do Perito. Justamente isso, essa confusão ela acontece. Hoje existe uma confusão muito grande entre as assinaturas, né? Porque você tem alguns sistemas de assinatura aí que são aquele DocuSign, enfim, entre outros que estão utilizando, e aquela assinatura não é uma assinatura com valor jurídico, né? Com valor legal. Só antes, Alexandre, fala o nome da sua empresa vocês são coligados. Aí vocês são coligados a qual empresa e tudo mais? Então, eu sou diretor da AFX Certificação Digital, nós somos uma autoridade de registro baseada no Rio de Janeiro. Nós temos 9 unidades aqui hoje e operamos em parceria com o Serasa. Serasa Certificação Digital, Serasa Experian. Né? Então, enfim... Como eu estava dizendo, a certificação digital hoje, a diferença dela para os outros tipos de assinatura eletrônica que enfim, os usuários têm acesso, é que ela é a única que confere valor jurídico à assinatura, ao ato praticado. Né? E o que acaba acontecendo hoje é qualquer profissional desse setor jurídico, contábil, de comércio exterior, são áreas onde a certificação digital hoje está muito presente. Eu diria que hoje um advogado sem o seu OAB digital ali, sem um certificado digital, ele não consegue operar. Um perito não consegue operar porque vocês precisam ter acesso ali ao PJE, ESAGE, Projude, etc. Então, acaba inviabilizando, né? E, além disso, é preciso entender os outros benefícios que o certificado digital confere ao seu titular, né? Então, ele é um documento que, na verdade, ele visa trazer muito mais mobilidade e muito mais dinamismo ao dia a dia do usuário enquanto operando com órgãos governamentais que hoje
basicamente todos exigem que para que você pratique qualquer ato online, que você faça o teu login ali, apresente o teu certificado digital, isso tanto na pessoa física quanto jurídica, entre outros. E o uso do certificado digital ele vem crescendo muito em outras aplicações que não governamentais, que não judiciais, mas, por exemplo, hoje a gente tem bancos que facilitam o acesso através do certificado digital, temos outros sistemas que ele te dá a opção de utilizar o certificado digital para fazer login, para, enfim, para autenticar alguma determinada coisa, tendo aí o certificado digital fazendo, às vezes, de token de segurança, por muitas das vezes, entendeu? Agora, ótimo, ótimo. Essa introdução, a gente entende, hoje subentende que é importantíssimo você ter uma certificação digital, porque senão você não vai conseguir operar no mundo virtual. Exato. Principalmente no momento de uma Covid, que você não consegue nem levar um documento, assinar na frente da pessoa. Mas Exato. Antes de você falar sobre o mercado hoje Covid, que deve ter aumentado o número de certificação digital, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os tipos, né, de certificação, que isso realmente me deixa confuso pra caramba. Perfeito. Existe certificação digital e assinatura digital ou é a mesma coisa? Realmente é de uma ignorância minha que eu gostaria de entender. O que foi promulgada uma lei agora recente que ela cria 3 tipos de assinatura. A assinatura digital, a assinatura qualificada e uma outra assinatura que é feita por servidores, né? A autenticação SSL, TLS, que isso já não é a nossa área. Mas, enfim, aí só para exemplificar aqui, deixar bem claro para o teu seguidor, quando você entra num DocuSign, por exemplo, que você recebe um contrato daqueles digitais, que você clica num botão ali no teu e-mail, faz um login, uma senha, entra numa determinada plataforma, clica e sai uma assinatura ali escrevendo o teu nome. Aquela assinatura ali, ela até tem algum valor, mas não tem o valor integral, ou seja, existe ainda um potencial de contestação dela num eventual litígio que você venha a ter. Eu já recebi contratos aí, inclusive várias vezes, né? Você recebe o contrato, então fala, digite aqui, né? Aperte aqui e assine para validar o contrato. É isso que você está falando, né? Exatamente, exatamente. Existe um valor, sim, existe, é fato, mas ele é contestável. Ele é contestável, existem várias causas aí onde já foi... não foi reconhecida a validade daquela assinatura, porque, em tese, qualquer pessoa poderia entrar ali Sim. e se passar por qualquer outra pessoa e assinar pelaquela pessoa. Se a pessoa tiver no meu e-mail, ela pegar e acessar meu e-mail, ela mesma pode assinar sem eu saber, é isso? Exatamente. Já o certificado digital, ele confere uma assinatura que é o que o governo nomenclatura como assinatura qualificada. A assinatura qualificada, ela, obviamente, para você fazer a emissão de um certificado digital, a gente tem que colher os teus dados biométricos, né? A biometria facial é a biometria digital, conferir a tua documentação e, a partir daquele momento, eu te dou um arquivo que vai dizer, com fé pública, que vai dizer o seguinte: esse certificado digital pertence ao Fernando. Então, todo ato que for praticado com aquele certificado digital, que é, por sua vez, protegido por senha essa impessoal e intransferível, ele tem valor jurídico incontestável, como se fosse uma assinatura com firma reconhecida, entendeu? Então, para tudo que você utilizar um reconhecimento de firma, entende-se que não é passível de contestação judicial a validade daquela assinatura e nem quem de fato realizou aquela assinatura, né? Para contextualizar, exemplificar, o que o Alexandre está falando eu assino aqui minhas petições com a certificação digital, né? Perfeito. Eu transformo ela em PDF, então eu tenho o Word, fiz lá a petição, meu laudo pericial e tudo mais. Exato. Aí eu transformo em PDF, e aí no PDF, aí tá lá, certificado, certificado digital, eu abro, faço um quadradinho, aperto, aí vai lá minha assinatura, eu tenho que digitar 2 vezes a senha, não sei se é assim que funciona no Serasa. Eu digito 2 vezes, aí aparece lá, tal hora, tal data, Fernando Sariano Tonian assinou esse documento em PDF, e aí ele já está certificado, ou seja, já tem fé pública da minha assinatura. Exatamente, exatamente. É isso que acontece, assim, a gente, a Adobe, né, que é a empresa desenvolvedora do Acrobat, onde a gente faz
esse tipo de assinatura, Adoro. ela já ali naquele documento, naquela etiqueta que é criada, ela já imprime também a data e hora para justamente aumentar a segurança jurídica daquele documento. Então, aquilo ali está dizendo que ele define que esse documento foi assinado em uma determinada data e hora, exatamente assim como acontece no reconhecimento de firma, né? Cartorário. E a gente tem muita similaridade com isso, porque a intenção de garantir a autenticidade dos dois é a mesma, né? O objetivo do reconhecimento de firma físico e do certificado digital é exatamente o mesmo, que é garantir que um determinado documento existia numa determinada data e hora e que estava assinado por uma determinada pessoa, entendeu? Porque hoje eu vejo é muito importante a data, né? Porque Exato, a data é um marco contratual. exato, Porque o pessoal fala, eu assinei, mas não reconheci firma. Se você não reconheceu firma, você pode ter feito o documento naquele momento. A exatamente, certificação digital ela tem esse condão. Fala assim, olha, não, a certificação você assinou tal dia, tal hora, então ou exato, vai retroagir ou vai avançar o contrato dessa exatamente. forma, né? Exatamente, exatamente. E assim, passando por superando essa questão da assinatura, o que a gente precisa entender é o governo tem cada vez mais se comprometido com uma agenda de digitalização do governo, né? Ele já entendeu que um país com 220 milhões de habitantes como é o Brasil, ele não funciona mais por meio físico. A gente tem hoje diversos desafios de mobilidade, desafios no setor público de atendimento, né? Como é que você serve publicamente um país tão grande quanto esse, né? A máquina Sim. pública tem que ficar, enfim, tem que ser enorme. Então, ele está movendo, ele tem uma agenda de digitalização do governo que é muito presente. A gente acredita que muito em breve, eu diria que nos próximos 3 ou 5 anos, a, a declaração do imposto de renda vai ser uma coisa onde o cidadão que, a partir de uma determinada faixa, obrigatoriamente vai ter que validar com certificado digital, entendeu? Então, assim, o uso ele vem crescendo cada vez mais, sendo cada vez mais obrigatório, e eu acho que assim é interessante para os teus seguidores e para todo cidadão já entrar nessa era de digitalização e ter isso pronto. Agora é uma coisa, né, que pode acontecer, né? O pessoal mais velho, né, o pessoal mais sênior, idoso, tem Uhum, dificuldade. Existe uma dificuldade, a gente percebe mesmo em caixa eletrônico. Eu fico até assim com pena, né? Fala, poxa, às vezes a pessoa está lá, eu nem vou ajudar porque a pessoa acha que você está querendo fazer alguma coisa errada. Mas uhum, para eles entender tudo isso, até para mim que já estou com 53 anos, eu confesso que às vezes confunde a minha cabeça, né? uhum. Eu tenho empresa e eu tenho pessoa física. Cada uma tem que ter a sua certificação digital ou eu posso só ter? Depois você fala dos tipos, né? Mas Uhum. se eu for o dono da empresa, só minha certificação digital, pessoa física já vale ou não? Como é que funciona isso? Então, em geral não vale, porque quando você constitui uma empresa que seja limitada, ou EIRELI, ou que tenha uma tipificação jurídica de impessoalidade entre o dono da empresa e a empresa, né, a empresa precisa, como entidade, ter o seu próprio certificado digital. Quando você tem um MEI, por exemplo, uma certificação digital pessoa física, ela é válida para praticar alguns atos do MEI, mas ainda assim não todos. Tá? Entendi. É porque o MEIA é ela mesma, a pessoa, mas uma Exatamente. Eireli é uma empresa individual, poderia também, né? Assim, se você Não, é analisar, porque porque é uma. a Eireli é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, ela é como se fosse uma LTDA, entendeu? Só Ah, que de apenas entendi. uma pessoa. Entendi. Então teria que ter também uma certificação digital Teria que ter. específica. Exatamente. Eu me confundo Exatamente. realmente, o pessoal está olhando aqui, mas deve estar rindo até, porque eu me confundo mesmo. Eu tenho aqui, eu tenho a minha empresa, eu tenho a Academia do Perito, eu tenho a Fernando Sarian, que é a empresa de perícia, eu assino como perito judicial pessoa física, então, cara, é um monte. Eu tenho três certidões de. Não, como é que chama? Certificados digitais. Agora, Certo. então me explica aí os tipos que Perfeito. vocês têm aí.
Então, a gente tem hoje 3 tipos de certificados mais populares, né? Eu estou anotando aqui, viu? Eu estou Não, anotando, estou baixando a cabeça para anotar. perfeito. Os tipos de certificados existentes são o eCPF, que, como o próprio nome já diz, é a versão eletrônica do teu CPF. O eCNPJ, que assim como o CPF é a versão eletrônica do CNPJ. E um certificado bem específico, que é o NFE. Esse NFE ele é muito utilizado em sistemas contábeis e de frente de caixa para o pessoal de retail, para fazer a emissão de nota fiscal. Você imagina só no supermercado, né? Você vai no supermercado, você faz uma compra, você imagina quantas compras estão sendo passadas ali naquele momento. Então, você tem um certificado digital específico que você instala naquele computador que ele não permite praticar atos em nome da empresa, mas ele permite emitir somente uma nota fiscal em nome da empresa. Entendi. E aí é um certificado um pouco mais limitado, porque entende-se que, obviamente, o caixa do supermercado ele não está habilitado a praticar nenhum ato em nome da empresa, por exemplo, né? Perfeito. Então, são esses os 3 tipos, e aí a gente entra numa parte que essa é campeã assim, de confusão por parte dos nossos clientes, que é o seguinte: A1 ou A3, né? Isso. Por favor, Alexandre, desvende o mistério que o meu... Vamos lá. Meus grupos lá tem 1.800 pessoas, os caras falam A1, A3, falam, pô, eu acho que A1 é um ano, mas eu não sei direito. Agora explica pra Essa gente. confusão é muito comum. O certificado digital A1, ele tem uma criptografia um pouco mais leve, apesar de ter, e aí só para esclarecer, dando um passo atrás, os dois têm a mesma segurança, os dois praticam exatamente os mesmos atos, não tem diferença de A1 ou A3, ou você só pode fazer isso com um ou com o outro. Não. É tudo a mesma coisa, tudo certificado digital. A diferença do A1 para o A3 é o seguinte: o A3 é mais seguro. Por quê? Porque ele é instalado em um dispositivo físico. Então, ele é instalado obrigatoriamente em um pendrive, né, que a gente chama de token, ou um cartão com chip, que é exatamente igual a um cartão bancário hoje, com aquele chip criptografado. Você tem uma senha para acessar esse token ou cartão e, enfim, ele consegue aí conceder uma segurança maior de uso para o nosso cliente. Por quê? Pelo seguinte: você está de posse física daquele certificado digital, então você sabe que ele não foi extraviado e que só você pode ter acesso a ele, justamente pelo dispositivo físico. O certificado digital A1, ele por ser um arquivo, ele obrigatoriamente deve ficar instalado em um computador. Ele pode ser instalado, inclusive, em até 10 máquinas. Então, o que vai acontecer é o seguinte: você imagina que você tem um computador em casa, no escritório e, enfim, em um outro local qualquer. Quando você está em casa, o teu computador do escritório, ele está lá disponível, e aí, dependendo dos dispositivos de segurança que você tiver nele, ele eventualmente pode ser acessado por uma outra pessoa, e quem tiver acesso àquela máquina pode praticar qualquer ato em teu nome. Entendeu? Entendi. Então, assim, ele tem uma vulnerabilidade pelo fato dele estar instalado no computador e a gente não conseguir controlar o acesso dos computadores de cada um dos nossos clientes. Porque cada um tem o seu próprio acesso, entendi. Exatamente, entendeu? Então essa é a diferença básica entre eles. Não é? Olha, Alexandre, eu achava que o A1 era 1 ano e o A3 seriam 3 anos. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. O A1 ele tem 1 ano somente. Vou explicar a razão. Porque como ele é um certificado digital que pode ser instalado em até 10 máquinas, é interessante reduzir a vida útil dele para diminuir a vulnerabilidade. Porque você imagina só, se a gente faz um certificado digital de 3 anos, você passa esse certificado para o teu contador, que é uma coisa extremamente comum no meio empresarial. É verdade. Daqui 1 ano, 2, você sai daquela contabilidade, mas o teu certificado digital vai ficar instalado lá e válido, certo? Aconteceu comigo isso, exatamente. Peguei a minha empresa joguei para um outro contador. Não que os dois contadores são super honestos, mas ficou lá, né? Exato. Ficou lá. Então, assim, e aí, por conta dessa vulnerabilidade de acesso, vamos chamar assim, ele tem uma validade um pouco mais reduzida, que é a de 1 ano, né? Ele é limitado a 1 ano, você não pode fazer nem mais nem menos. E já o A3, por ter um controle de acesso mais restrito, a gente consegue fazer ele até 36 meses, né? Então, o nosso usuário ele pode escolher 12, 24 ou 36. E, obviamente, quanto maior o prazo você contrata, mais barato fica o custo por ano do certificado.
Você vê como é que é ignorância humana, cara. Eu honestamente, eu não sabia. E o pessoal perguntava e falava, o meu é A1, o meu é A1. Porque está no meu computador, né? É por isso que é o A1. Exatamente, É exatamente. E que assim, hoje eu acho que, Alexandre, está tendo mais A1 por conta do Covid aí, né? As pessoas fazem em ele, casa e tudo exato, mais. exato. Ele é o mais popular por conta dessa flexibilidade, né? Você imagina só, se você tem que mandar o teu certificado digital para o teu contador e fosse fazer o A3, você teria que ter dois, né? Dois certificados, um para você, um para o teu contador. Já o A1 você consegue instalar numa máquina e exportar e mandar o mesmo certificado para o teu contador. E E o eCNPJ, desculpa, só para não esquecer, depois fala do CNPJ, é a mesma é coisa? exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa do A1 ou do NFE. Essa explicação que eu dei de A1 a 3, ela se aplica para as três categorias, né? CPF, CNPJ e nota fiscal eletrônica. E aí é importante frisar, Fernando, que por conta da pandemia foi regulamentada uma nova forma de emissão de certificados digitais, que é a emissão por videoconferência, né? Ah, boa. Só uma pausa. O meu, quando eu tirei, mesmo na pandemia, veio uma pessoa aqui colher minha digital. Acho que foi isso, ela tinha um aparelhinho para colher minha digital e Aham, tudo uhum, mais. uhum. Eu não sei vocês aí que estão assistindo. Então, agora o Alexandre vai contar, por conta da pandemia, quais foram as alterações. Pode falar. Exato. Então, enfim, visto toda a restrição de mobilidade que toda a população vem enfrentando, o governo decidiu liberar a emissão de certificado digital remoto. E isso acontece via videoconferência. Então, na hora e dia marcados, a gente agenda através de um sistema nosso uma videoconferência, assim como a gente está fazendo aqui entre o cliente e o nosso agente de registro. Ali o agente de registro ele guia o cliente através de um passo a passo para que a gente possa colher a biometria facial e digital dele. Aquilo ali colhido, acabou o processo, a gente emite o certificado digital. Até o próximo dia seguinte, no máximo 6 horas da tarde, o certificado digital do cliente está funcionando. E isso tudo do conforto da casa ou do escritório, ou enfim, da Sem onde, contato físico, né? Sem sem nenhum contato físico. contato físico. Sem nenhum contato físico. E isso, Então, assim, não pode falar, diga. desculpa, pode falar, pode E isso falar. é um grande avanço para o nosso segmento, né? Porque o que acaba acontecendo você tinha uma restrição muito grande, porque as pessoas tinham que se deslocar fisicamente até a unidade da autoridade de registro para poder emitir o seu certificado digital, e essa barreira agora ela foi quebrada, né? O que, enfim, é Exatamente. bom para Eu todos. lembro, eu lembro no começo o meu era o A3, era físico. Depois passou Uhum, para o A1 digital, que o cara veio aqui. uhum. Eu não sei como é que se chama, o O agente auxiliar de de registro. agente de Uhum. registro veio aqui. E o outro já foi exatamente dessa forma, só pelo computador e eu consegui tirar. Mas eu acho que isso quebra muitas barreiras, né, Alexandre? Porque no momento em que você consegue fazer digitalmente, você estando no Rio, a FX estando no Rio de Janeiro, ela pode certificar o Brasil, o mundo inteiro, O de mundo. repente? O mundo. O que acabou acontecendo, isso é interessante contar, porque depois da videoconferência, antes disso, o que acontecia? Algumas autoridades de registro, inclusive a nossa, tinham parceiros em alguns lugares do mundo. A gente tinha, por exemplo, parceiros na Flórida, parceiros em Portugal, fazendo emissão de certificado digital para a gente. O custo disso era extremamente elevado, porque você imagina, um certificado digital aqui que custa R$ 150, por exemplo, era cobrado na Flórida US$ 500, alguma coisa mais ou menos Nossa assim. Senhora, que é isso? Exatamente. E por conta da videoconferência, o brasileiro que mora fora do Brasil e precisa ainda declarar um imposto de renda, ou, enfim, por algum motivo utilizar o certificado digital aqui, agora faz por videoconferência com a gente, no dia e hora que ele bem entender, pagando um preço que é o preço praticado aqui no Brasil, sem nenhum tipo de ágio em cima disso, entendeu? Então, isso modificou bastante a dinâmica de certificados emitidos fora do Brasil e também no Brasil, né? Enfim, se a gente considerar que o Brasil tem dimensões aí continentais e nem sempre o cliente está perto de um grande centro, né? Então, E pensando na dimensão continental, não só Brasil, mas mundo, quem estiver assistindo hoje, a gente vai trazer aqui essa surpresa que eu prometi para vocês. Combinei aqui com o Alexandre, a gente vai sortear um certificado A1, aí para quem for lá na nossa fotinho, tá eu e o Alexandre lá, não tem como confundir, vai lá,
entra, faz o comentário, se quiser comentar, mas coloque lá 2 endereços de Instagram de amigos que podem ter interesse tanto pela certificação digital como pela perícia judicial. É simples, é rápido, é fácil, é só, se quiser, eu falo assim, né? A gente fala, é grátis, né? É grátis. É só você sair aqui da live, vai lá na foto onde estou eu e o Alexandre falando de certificação digital, tá lá no feed nosso, lá no feed, você coloca embaixo 2 endereços aí de pessoas que você está indicando, e eu vou fazer um sorteio mais tarde, aí, de repente, ou vou fazer amanhã, até para dar tempo do pessoal colocar os nomes, assistir a nossa live e colocar lá. E aí o Alexandre, eu vou passar o nome para o Alexandre e tal, ele entra em contato e aí faz toda essa tratativa. O bacana da FX, e uma coisa, Alexandre, que eu nem sabia, olha a ignorância minha, eu faço umas apresentações, tá? E na minha apresentação eu falo de certificação digital para ser perito, que é o 5º item. E lá no 5º item, no quarto item, e no 4º item eu sempre falo, o que eu conheço é Serasa Experian. Eu sempre dei o nome de vocês sem ter contato com a Serasa, porque o nome para mim talvez seja uma referência, né? Eu falo assim, a Serasa, como a Serasa tal, é mais seguro. Desde criancinha eu venho, Serasa, cuidado, você não pode estar no Serasa, você já vai gravando. E Exato. Por um acaso o Alexandre é credenciado aí pelo Serasa. Foi uma grata surpresa isso aí também. Não, a gente que agradece o teu apoio, o teu suporte. Assim, o Serasa, de fato, é líder de mercado nesse segmento, é uma das empresas mais reconhecidas aí no Brasil em termos de credibilidade e confiança na marca, né? E, obviamente, que isso se estende ao setor de certificação digital. O Serasa não é só para negativar o nome dos usuários, né? Ele também serve para outras coisas. E, enfim, a gente está muito feliz. Eu acho que quando você for procurar uma certificação digital, dê preferência a uma empresa consolidada, de renome, como é o Serasa, entre outras no mercado, não é só o Serasa, mas assim, dê preferência a esse tipo de fornecedor, porque é um documento muito sério. Às vezes eu não consigo ver, o usuário às vezes não entende tanto quanto tão sério, né, o certificado digital e trata ele com algum descaso por muitas das vezes. Mas assim, é um documento muito sério, é um documento que, se extraviado, ele pode causar enormes problemas para o usuário original, né, para o usuário titular. Então, verifique isso antes de contratar o seu certificado digital. Com quem você está negociando, quem é a empresa que está te fornecendo aquele serviço, porque, e digo mais, assim, não vai ser preço que vai te impedir de comprar com a Serasa, porque a FX e a Serasa, hoje nós temos preços imbatíveis, um dos melhores do mercado. Inclusive, a gente está oferecendo uma condição especial aí para os seguidores aí da Academia do Perito. O Fernando depois manda para vocês o código de cupom lá para fazer o agendamento através do nosso site. Legal. É isso que eu ia falar agora. É exatamente isso. Então vai ter o sorteio aí, é um sorteio de uma certificação A1 pessoa física, né? Então vocês coloquem lá, vai lá na fotinho, eu e o Alexandre, pessoal, ouve e faça. O grande problema da população, das pessoas no mundo assistem, mas não agem depois. É grátis, é de graça. Então você vai lá, coloca lá 2 nomes de pessoas aí do Instagram e eu vou fazer o sorteio. Mas me surgiu aqui também, a gente já conversou e eu acho que tem uma ideia muito boa, que é a Academia do Perito já ter uma parceria com a FX e dentro do próprio curso, de repente, vamos conversar, e se o pessoal também achar interessante, né? A gente fazer essa parceria, porque as pessoas vão precisar realmente da certificação digital para quem quer atuar na perícia. Nós saímos de fevereiro para agora, para março, aqui, de fevereiro de 2020 para março, com mais quase 5 mil alunos, está chegando a 5 mil alunos agora. E 5 mil alunos, se eles quiserem atuar na justiça, vão ter que ter a certificação digital. E nada mais justo do que, de repente, a gente ter uma condição especial, como você mesmo está falando aí, não só como cupom agora, mas fazer uma parceria mais contínua com vocês, se vocês acharem interessante aí, né? Porque para a academia,
é uma coisa importante ter alguém de confiança. E para vocês também, o público da academia é um público que vai ser cativo, porque depois que você faz certificação digital e está atuando na justiça, você vai fazendo isso recorrentemente. O que você acha? Sem dúvida nenhuma, a gente está fechado para isso, então a hora que, enfim, vamos definir, a gente já chegou a conversar um pouquinho, mas vamos definir, a gente alinha isso para divulgar para o teu público. Uma coisa, Fernando, que eu queria só ressaltar aqui, eu estou vendo aqui a pergunta da Cida, por exemplo, falando que ainda está no meio do curso, e qual o prazo para fazer o certificado. Então, vamos lá. Qualquer pessoa que tenha um CPF pode fazer um certificado digital, tá? E isso não impede que você faça, nada impede que você faça o seu certificado digital. No certificado que a gente vai premiar aqui, não tem prazo. Então, a gente vai fazer um contato com a pessoa e aí vai alinhando. Eu vou colocar vocês em contato com a minha central de atendimento aqui e vai ter uma pessoa ali disponível para, enfim, manter isso pelo tempo que vocês necessitarem. E uma outra coisa importante, se você me permite, só aproveitando esse espaço, eu queria contar um case do começo da pandemia e a gente aqui no Rio está com medo de ter um lockdown aí nessa última semana de março, começo de abril, né? Com certeza. Então, o que eu queria alertar para todos é o seguinte, o que eu vi muito acontecendo. Em março do ano passado, o governo, enfim, a gente teve uma restrição enorme de abertura, tivemos que ficar fechados aqui alguns dias e etc. O governo começou a divulgar programas, por exemplo, como o de redução de jornada de trabalho e etc. O que a gente percebeu foi muitos empresários não tinham o seu certificado digital atualizado, mas precisaram do certificado digital para poder aderir a esses programas governamentais, entendeu? Então, assim, e justamente numa hora em que a gente tinha restrição de abertura. Então, o meu recado, o objetivo de colocar isso é para passar o recado seguinte, não esperem. Se você tem o seu certificado digital que está prestes a vencer, que, enfim, você vê que está, principalmente o perito que tem uma utilização muito recorrente dele, viu que o teu certificado está para vencer, vai lá 15 dias antes, um mês antes, fazer a tua renovação, para não ter esse problema. Porque, enfim, é uma coisa que depois que vence ele fica inutilizado, 100% inutilizado, e isso acaba impactando na rotina laboral aí do perito, enfim, ou de qualquer outro profissional que necessite do certificado para exercer sua atividade. A Marlene entrou agora. A Marlene é minha seguidora, uma das melhores seguidoras que eu tenho, mais fiéis. Eu acho que ela entrou agora. Ela perguntou a diferença novamente de assinatura digital e certificado digital. Uhum. Eu vou tentar esclarecer e o Alexandre me fala se eu tenho, já estou sabendo, né? Perfeito. Assinatura digital é quando você recebe um contrato online e você vai lá e põe a sua assinatura digital. Mas aí não tem tanta segurança jurídica, porque qualquer uma pessoa pode fazer. O certificado digital é o que a FX, que é a certificadora aí do Alexandre ligada à Serasa, provém. É um documento virtual, talvez eu possa dizer assim, uhum, de reconhecimento, que é você que está assinando aquele documento e tem fé pública para isso. Então, exato, essa é a grande diferença. E não precisa ter CNPJ. Você pode ter o eCPF, que é pessoa física, e o eCNPJ, que é pessoa jurídica. Se você exatamente tiver empresa, você vai ter que ter o CNPJ. E eu acho que se você tiver empresa, você tem que ter os dois, né? Você tem que ter o físico e eu acho que o jurídico, não é isso? Sim, porque aí, por exemplo, a Juscerge aqui do Rio e algumas outras juntas comerciais do Brasil, elas não têm mais o processo físico, elas só têm o eletrônico. Então, o que acaba acontecendo com isso o empresário precisa assinar o contrato social com o certificado digital CPF, e eu vi uma pergunta aqui de um seguidor, o certificado digital A1, pessoa física, tem validade jurídica? Sim, todos os certificados digitais têm validade jurídica, independente se é pessoa física ou jurídica. E aí, voltando, assinar o contrato social com o CPF, e aí dar entrada na abertura da empresa, né, fazer o trâmite de abertura, uma vez que a empresa está aberta, a gente emite o CNPJ. Perfeito. E aí, eu acho que está respondido. Todo mundo entendeu aqui. Perfeito. Ô, Alexandre, eu queria te agradecer. Vamos fazer esse sorteio. Vamos tentar juntar forças aí. Eu conversei com o meu sócio. Ele gostou muito da iniciativa também. Ele é mais voltado à parte digital mesmo. É o cara que faz o marketing digital aqui da academia. É muito bacana a gente poder estar trazendo pessoas, referências aí nas suas áreas. A gente trouxe, quarta-feira, uma perita médica trabalho no ML, vocês aqui da certificação,
para mostrar que a academia, na verdade, ela quer que transformar o aluno. Eu sempre falo aqui, todo mundo sabe, meu propósito é de ajudar as pessoas a encontrarem um novo objetivo de carreira. Muita gente hoje, com pandemia, perdeu emprego, a empregabilidade diminuiu bastante, e aqui existe uma opção, não é uma certeza, porque certeza na vida a gente só tem uma, né? Todo mundo deve saber aí que a gente vai morrer um dia. Agora, o que existe sempre são oportunidades. As oportunidades estão aí por isso que a gente traz gente de referência para falar, olha, se você quiser ser perito tal, lembra da certificação digital. Tem pessoa física, tem pessoa jurídica e tem a FX que vem por trás. Muitas pessoas me perguntaram aí ao longo desse ano, mas qual que é a melhor, qual que é a pior, qual que é? Eu não sei se tem melhor ou pior. Eu sei que eu confio aí na FX Serasa por conta da marca, por conta de ser uma entidade já reguladora aí há muito tempo. Não tenham o nome Serasa como pejorativo, né, Alexandre? Que o pessoal Exatamente, fala, não é só para sujar o nome. Alguma pergunta que deve assim, se eu estou com o nome sujo, eu posso ter a certificação digital? Com certeza vai. Não tem problema nenhum, pode ter sim. Então, porque aí o pessoal fala, eu estou com problema no Serasa, eu nem vou lá porque eles vão me descobrir de novo. Não tem. Inclusive, são duas áreas de negócio que são completamente desligadas uma da outra, entendeu? Então, a Serasa tem a Serasa Experian, que é a parte de bureau de crédito, e tem a Serasa Certificação Digital, que é uma unidade de negócio completamente apartada da Experian, entendeu? Mas, Fernando, obrigado pelo convite. Parabéns aí pela tua atitude agregadora, tentando trazer sempre, gerar valor para o teu aluno. Eu acho isso aí extremamente importante, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Eu acho que no papel aí de educador e de transformador profissional aí que você tem na vida dos teus alunos e seguidores, isso é sem dúvida nenhuma a melhor atitude que você poderia ter. Obrigado. Responde mais duas perguntas, ó. Claro. Seu site, qual que é o seu site? O site é o afxcertificadora.com.br. A gente pode divulgar depois lá se... Vamos divulgar. Só para que a Vitória está perguntando aí, já passa para ela. AFX Certificadora Digital, Vitória. AFXcertificadora.com.br, desculpa. Desculpa, certificadora.com.br. Uma pergunta do Itálico que é muito boa. Eu já fiz, tenho o token, mas já não paguei. O que eu faço com o token? Consigo reativar o token ou tenho que fazer uma nova? Consegue fazer você consegue reaproveitar o token. Obviamente que a gente precisa entender qual é o token, porque como esse mercado, a tecnologia evolui, se for um token de 5, 6, 7 anos atrás, é possível que a gente não consiga reaproveitar. Mas eu ainda faço o seguinte, já de pronto aqui para o pessoal da Academia do Perito. Quem tiver algum token que não tem um certificado digital instalado e trouxer, e por acaso não houver compatibilidade, esse token estiver utilizado por algum motivo, a gente vai dar um token novo sem custo nenhum, tá? Aí, pessoal, ó, vocês querem mais presente na sexta-feira de manhã? Vocês querem tudo grátis? Agora tem que sair da inércia e trabalhar, pessoal, pelo amor de Deus, cara. É isso aí. Alexandre, obrigado, foi bem esclarecedor, realmente agradeço a sua presença. Vamos montar essa parceria, porque eu fiquei pensando, falei, a gente pode montar um negócio bacana para o aluno mesmo, o aluno já sai e o aluno, o problema é ele pegar e fazer assinatura, ele está fazendo o curso ainda, ele faz a assinatura, a certificação digital agora, mas ele só vai ser nomeado depois, ele pode esperar e a parceria vai ter com a academia, então quando ele for nomeado, ele vai lá e faz a certificação digital. Não, sem dúvida. Você entendeu? Não tem essa necessidade. Agora, calma, ó. Você pode fazer quando necessitar efetivamente. Exatamente. Pessoal, obrigado. Alexandre, obrigado mesmo. Um grande abraço aí para o Marcos, né? O Marco que acabou nos juntando. Né? Verdade. O Marco é uma pessoa querida, também amigo meu de muito tempo. Ele deve estar por aí, acredito eu, que deve estar assistindo. Se não acordou cedo, eu vou depois brigar com ele lá. Tem que assistir esse tipo de live. Obrigado, Alexandre. Eu vou finalizar aqui, se você quiser já se despedir. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando, pelo convite. Agradeço a todos aí que estão presentes. Sexta-feira, 7 horas da manhã, é para quem tá buscando mesmo, né? E é isso aí. Faz assim, Alexandre. Eu não sei se você está... Aqui, ó, academia é força total. Vamos. Isso aí. É isso aí. Obrigado, pessoal. Um forte abraço a todos. Uma boa sexta-feira. E vamos com tudo. Contem com a gente. Obrigado. Vocês conhecem aquela água mole em pedra dura, tanto bate,
até que fura. Não é assim que funciona? Então, se vocês não tentarem baterem o tempo inteiro, quando ouvir notícia ruim, ai, porque o corretor... Cara, não fica elucubrando coisa na cabeça, porque aí tem muita gente que já deve ter desistido. Ai, como o corretor não pode, já vou parar. Corre atrás, meu Deus do céu, não fica impactado por uma notícia. Se você ficar impactado por notícia, principalmente dessa canal aberto, você morre, né? Porque é só Covid, é só presidente, é só economia. E aí, você vai ficar quieto em casa porque está tudo ruim? Negativo. Aqui na academia a gente não fica parado. Aqui na academia a gente confronta, vai atrás da verdade. E a verdade hoje é que nós precisamos sair da inércia e trabalhar. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado. Espero realmente que vocês tenham gostado da live. Tchau, tchau.